Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, agora a gente vai mudar um pouco, vai deixar de seguir o livro do Blanchard e a gente vai falar sobre consumo. E basicamente é o capítulo 16 do livro do Mankiw. Teorias de consumo. E basicamente a gente vai começar com a função consumo keynesiana. Basicamente, então, o consumo é explicado pelo consumo autônomo, pela propensão marginal a consumir, vezes a renda, né? Então, esse consumo autônomo tem que ser maior que zero, que é o consumo que você tem que ter mesmo se você não tiver renda. E a propensão marginal a consumir é algo maior do que zero e menor do que 1. Então, dessa função consumo, a gente sabe que a propensão marginal a consumir, que é derivada da função consumo em relação à renda, é o nosso Czinho, né? Isso já foi falado. E a propensão média a consumir é o que? É o consumo dividido pela renda. Então a gente vai ter que essa propensão marginal a consumir seria decrescente com aumentos da renda. Tá? Inicialmente os estudos empíricos provaram essas evidências, né? As pessoas com maior renda consumem mais, e quanto maior a renda, também maior é a poupança. Bom, embora a função consumo de Keynes aí tenha sido comprovada através de dados inicialmente, né, alguns estudos mostraram alguns problemas com essa função. A primeira ideia é que, assim, dado que o aumento da renda aumentaria a poupança, esse crescimento da poupança teria que ser acompanhado por investimentos rentáveis o suficiente para estimular esse investimento. E os analistas, né, os pesquisadores da época, pensavam que isso poderia ser um problema, que não teria esses investimentos e a economia entraria numa estagnação. Mas os dados, principalmente o pós-guerra, viu que isso não aconteceu nos Estados Unidos, né? Que mesmo com o aumento da renda, a economia não entrou em estagnação. Essa função consumo de Keynes poderia estar errada. Uma outra coisa que surgiu foi um estudo realizado pelo Simon Kuznets, em que ele mostrou que essa função consumo ele funcionaria muito bem no curto prazo. Mas quando você pegasse um período mais longo de série temporal relacionado com renda e consumo, esse comportamento não ficava mais estável. Então, basicamente, deveria existir uma função consumo de curto e de longo prazos. Tá? Então, assim, a conclusão do Kuznets é que teríamos aqui uma função consumo de longo prazo, em que a propensão marginal a consumir era constante, e a gente tinha uma outra função consumo de curto prazo, que é basicamente a função de consumo keynesiano. Aí alguns pesquisadores, como Modigliani e Friedman, buscaram explicações para esse comportamento da função consumo. E é o que a gente vai estudar. Bom, primeiro a gente tem que trabalhar o modelo de Fisher. Então vamos lá. Então aqui, modelo de Fisher.
que é a escolha intertemporal, tá? O modelo de Fisher, ele trata primeiro a restrição orçamentária intertemporal. Bom, e é um modelo simples, apenas com 2 períodos, tá? Então, o primeiro período seria o presente e o segundo período futuro. Aqui a gente está assumindo que a família não recebe uma herança e também não vai deixar herança. Então, o que a gente tem? Que a poupança era basicamente o que sobra da renda descontando o consumo desse primeiro período. E no segundo período, então, o consumo, o que é? É a remuneração dessa poupança do primeiro período mais a renda do segundo período. Aqui é algo importante, né? Essa renda, esse S aí é positivo? No modelo de Fisher não necessariamente, tá? A suposição é que caso um agente tivesse o desejo de consumir mais no presente, ele teria uma poupança negativa e com isso ele teria que pagar esse empréstimo no segundo período. E com isso o seu consumo no segundo período seria menor do que caso não houvesse essa dívida. Tá? Então isso dependeria muito da preferência do consumidor, que a gente vai ver um pouco à frente como isso funciona. Tá? Então, substituindo, vou colocar aqui estrela em 2 estrelas, né? Então, substituindo estrela em 2 estrelas, a gente tem esse resultado. Se a gente multiplicar ambos os lados dessa expressão por 1 sobre R, né? Então, multiplicando ambos os lados da expressão anterior, por 1 sobre 1 mais R, o que a gente vai ter? A gente vai ter C2, 1 mais R, Y1 menos C1, mais Y2, 1 mais R. Passando o C1 para o outro lado da igualdade, a gente tem que o consumo durante toda a vida aí do nosso agente, de um lado, e do outro lado a renda de toda a vida. Né? Então a gente tem o consumo presente, o consumo futuro a valor presente, que está sendo descontado pela taxa de juros, e aqui a renda mais a renda futura, a renda presente mais a renda futura descontado pela taxa de juros. Vamos usar essa expressão aqui para desenhar o gráfico. Então, só colocando ela novamente aqui. Então, no gráfico, abaixo, a gente tem C2 igual 1 mais R, Y1 menos C1, mais Y2, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que a inclinação, ou a gente pode fazer assim, até melhor, né? 1 mais R, Y1 mais Y2, isso aqui é o intercepto, isso aqui é a inclinação da nossa curva. Então, o nosso gráfico
é isso aqui. Consumo no segundo período, consumo no primeiro período. Essa aqui é a nossa restrição orçamentária. Essa inclinação aqui é 1 mais R. A gente pode ter esses pontos aqui. Nesse ponto aqui, quando C2 é zero, então quando C2 é zero, quando C2 é zero, isso aqui é Y mais Y2, 1 mais R, ou seja, a gente não está consumindo nada no segundo período, a gente está consumindo tudo no primeiro, então pega a renda do primeiro período, a renda do segundo período é valor presente. E quando o consumo no primeiro período é zero, então nesse ponto a gente tem que a pessoa pouparia toda a renda do primeiro período e mais a renda do segundo período para realizar esse consumo, tá? E lógico, assim, a escolha do consumidor estaria em algum ponto intermediário aqui, né? Que a pessoa tem que consumir nos dois períodos, né? Se vai consumir mais no primeiro período, vai depender muito da preferência desse consumidor. Bom, dado que a gente está falando em preferências, esse é o próximo ponto do modelo de Fisher. Então, preferências. Então aqui basicamente a gente vai representar preferências com uma curva de indiferença. Vamos colocar nosso gráfico C2, C1. Vamos colocar duas curvas de indiferença, uma maior do que a outra. Essa aqui, curva de indiferença 1. Essa curva de indiferença 2, tá? Então, na curva de indiferença 2 está tendo um bem-estar maior, né? Porque a gente pode pegar um ponto aqui, um ponto A, um ponto B aqui e um ponto C. Tá? Aqui no ponto C, né? A gente vê que C está consumindo mais, está consumindo a mesma coisa no segundo período, mas está consumindo mais no primeiro período, né? Então, essa cesta aqui de consumo C tem que ser preferível a A. E A e B, como estão na mesma curva de indiferença, elas são indiferentes, tá? Então a gente pode representar isso usando lá a linguagem da micro, que A é indiferente a B, mas C é preferível a A. Lógico, também C é preferível a B, tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa para representar as cestas. E o agente que otimiza, ele vai juntar a preferência dele e a restrição para chegar numa cesta de consumo ótimo. Vamos colocar aqui C2, C1. Essa aqui é a nossa restrição orçamentária. E aqui a restrição, a curva de indiferença. E essa aqui são as escolhas ótimas do consumo no segundo período e no primeiro período. Bom, o que é importante, a gente falou que essa inclinação aqui é 1 mais R, e a inclinação da curva de indiferença é a taxa marginal de substituição do consumo 2 por 1, tá? Quanto está escolhendo de 2 para 1, do consumo de 2 para o consumo de 1, que tem que ser igual à inclinação da nossa restrição orçamentária, que é 1 mais R. Então essa aqui é uma condição da otimização. E agora a gente vai falar um pouquinho o que acontece com as mudanças nas variáveis da nossa curva, da nossa restrição orçamentária, tá? Bom, lá em cima eu coloquei que a restrição orçamentária é isso aqui. Vou colocar de novo a nossa restrição orçamentária. Vamos colocar essa escolha ótima. Quando a gente tem então
a renda do primeiro período aumentando ou do segundo período, a gente tem um deslocamento de toda a restrição orçamentária, certo? Está indo para a direita e para cima. Então, se a gente desenhar, a ideia fosse bem aqui, a gente está tendo um aumento no consumo nos dois períodos, certo? Então, aumentando a renda, seja no primeiro período ou no segundo período, a gente tem um deslocamento da restrição orçamentária, de tal forma que a gente tem um aumento no consumo nos dois períodos. Vamos pensar agora quando a gente tem uma mudança no preço desse consumo no tempo, tá? Ou mudança na taxa de juros. Vou fazer bem grande agora. Aí ficou mais ou menos. Então, nossa, o mais difícil é desenhar isso, mas tudo bem. Bom, a gente tendo essa aqui 1 mais R, tá? Vamos supor que R esteja aumentando, tá? Então R' é maior do que R. Então a gente teria um aumento da inclinação dessa curva. Então essa inclinação aqui é maior, né, do que a anterior. Então a gente teria um deslocamento no tempo de tal forma que o consumo em 2 esteja aumentando, e aqui, lógico que é difícil, dado conhecer bem a preferência aqui do nosso consumidor, a gente poderia ter o consumo do primeiro período aumentando ou diminuindo ou permanecendo igual, dependendo do efeito renda, tá? Então, quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente vai ter o efeito de substituição, que a gente está deixando o consumo presente mais caro. Então, a gente está estimulando a poupança. Esse é o efeito de substituição. A gente vai ter um segundo efeito, que é o efeito renda. Qual que é a diferença? Por que foi falado que o consumo no primeiro período pode aumentar ou diminuir ou permanecer igual? Isso vai depender muito da preferência do consumidor. Se ele já é poupador, assim, o aumento da taxa de juros vai aumentar a sua renda. Com isso ele vai poder consumir mais dos dois períodos. Mas se ele é impaciente em relação ao consumo, ele gosta de consumir mais no presente, de tal forma que ele toma empréstimo para consumir no primeiro período, o aumento da taxa de juros vai, além de estimular o consumo no primeiro período, pelo efeito substituição, pelo efeito renda, vai representar uma queda na renda dele e com isso uma queda também no seu consumo. Tá? Então, a gente aqui não tá muito bem desenhado isso, a gente não vai explorar muito essa questão aqui, mas é importante a gente ter essa ideia da diferença de você ser poupador ou credor no modelo. A gente vai pensar agora, a gente falou sobre crédito, então a gente vai pensar sobre restrição de crédito, né? Restrição. Então, nossa restrição orçamentária vai mudar um pouco. Tá? Vamos pensar que a pessoa no primeiro período ela não consiga pegar empréstimo. Então o consumo no primeiro período tem que ser menor ou igual ao primeiro período. Tá? A renda do primeiro período. Então aqui, em algum momento, no segundo período ela não tem problema, mas em um dado ponto, a restrição orçamentária é uma vertical, e isso daqui seria a restrição orçamentária dela hipotética, né? Tá, algumas coisas que não seria problema, né? Vamos pensar que a preferência dela esteja em algum momento seja dessa forma. Bom, aqui não tem problema, porque assim, ela já tem uma preferência para consumir mais no segundo período. Então ela nem está entrando nessa restrição aqui. Tá? O consumo do primeiro período dela está abaixo do que ela ganha no primeiro período. Mas vamos pensar que o objetivo dela fosse
fosse consumir isso aqui, ó. A preferência dela fosse alguma coisa como isso aqui. Nesse ponto aqui ela já não consegue, vamos pôr aqui cesta A, cesta B. A cesta B não está disponível para esse consumidor. A cesta que está disponível é essa aqui, ó. A gente vai chamar de cesta C. Então a cesta C está disponível, e o que é importante? Essa aqui é a curva de indiferença 2, essa aqui é a curva de indiferença 1. Então o bem-estar dado pela restrição de crédito, né? Restrição de crédito. A restrição de crédito na restrição intertemporal, ela impede que você tenha escolhas de consumo ótima. Tá? Isso é importante para entender quando a gente considera esses movimentos de crédito intertemporal. Então esse agente que é restrito, ele não consegue otimizar e ele não consegue levar a renda intertemporalmente. Ele só vai estar num ponto ótimo caso ele seja paciente em relação ao consumo, de tal forma que ele prefira um consumo futuro do que um consumo presente. Bom, isso é basicamente o que a gente podia discutir do modelo do Fisher, principalmente em relação a essa restrição orçamentária e essa questão da restrição de crédito dentro da restrição orçamentária. Bom, agora o próximo ponto é falar sobre o modelo do Modigliani. Modelo do Modigliani. Tá? Assim, a ideia do modelo Fisher, que apoia a ideia do Modigliani, é que assim, o modelo do Fisher, ele diz que você pega todo o teu consumo no tempo e a renda no tempo, e isso de certa forma você está otimizando. Então você consegue transportar a renda intertemporalmente. Essa é a ideia que está por trás do modelo Modigliani, que é o modelo do ciclo de vida. Bom, vamos explicar o que é esse modelo. Vamos pensar alguém que está aqui no momento zero. Isso aqui é tempo. E espera viver T anos, tá? E a ideia é que possa trabalhar durante R anos, tá? Então, esse de zero, essa distância aqui, seria o trabalho ativo, tá? E esse período aqui de R até T seria a aposentadoria. Então a ideia do ciclo de vida é que a pessoa precisa consumir durante todo o tempo, né? Então o consumo vezes toda a vida da pessoa vai ser dado por uma riqueza que essa pessoa pode ter, seja uma herança, alguma coisa, mais a renda que essa pessoa recebe durante o período que ela trabalha. Bom, se a gente passa o T dividindo, a gente vai ter essa relação. Então assim, a gente tem uma parte relacionada com a riqueza, outra parte relacionada com a renda. Então vamos colocar alguns valores só para a gente ter ideia. Então se a pessoa pensa que ela vai viver assim, do momento que ela começa a trabalhar, né, a gente está pensando, isso vai se passar 50 anos, né? Vamos supor que ela tenha 20 quando começa a trabalhar. E esse período de renda de trabalho são 30 anos, né? Então 1 sobre T seria 0,02 e R sobre T igual a 0,6. Então nossa expressão anterior ficaria C 0,02W mais 0,6Y, tá? Então a gente pode deixar isso de uma forma geral, colocando letras para representar esses valores.
a gente teria essa função consumo, que é a função consumo do Modigliani. Bom, aqui para nós, alfa é a propensão marginal de consumo usando riqueza, usando W. E o beta é a propensão marginal de consumo usando renda. Tá? Então aqui que está a chave da explicação do Modigliani para aquele enigma do consumo. Bom, a gente pode desenhar essa função. Aqui seria alfa W, essa inclinação beta. E você pode parar e falar assim, mas essa é a função keynesiana, né? Só que está dando um outro nome, né, para esse intercepto aí. Bom, assim, apesar de ser semelhante, aqui esse intercepto é em função da riqueza, tá? Então, aí vem a explicação do Modigliani, né? Então, a propensão marginal a consumo seria o quê? Seria alfa W por Y mais beta. Tá? Aí fala assim, mas a propensão marginal a consumir está diminuindo também com o aumento de Y. Né? Bom, a ideia aqui assim, do Modigliani, para explicar aquele enigma de se você tem uma função de consumo de curto prazo, uma função de consumo de longo prazo, é que no curto prazo a renda pode aumentar e assim, vamos explicar aqui embaixo. Então assim, no curto prazo, se você tem um aumento da renda, você vai ter uma propensão marginal a consumir menor, dado por essa expressão, correto? Mas no longo prazo, a renda aumenta, mas a riqueza aumenta também em proporções parecidas com a renda, de tal forma que a propensão marginal a consumir ela fique relativamente constante. Tá? Então, a ideia do Modigliani para explicar aquele comportamento da função consumo é isso. No curto prazo, a renda aumenta, mas a riqueza não acompanha esse aumento na renda, e com isso a propensão marginal a consumir cai. Mas no longo prazo, a renda aumenta, mas a riqueza aumenta em proporções semelhantes. E com isso, a propensão marginal a consumir fica basicamente constante. Bom, para terminar a discussão sobre o modelo Modigliani, ele tem alguns prognósticos aí, mas um importante é que a poupança varia com o tempo. Tá? Então, prognóstico importante. Poupança varia no tempo. Tá? Por quê? Vamos desenhar aqui a ideia. Vamos colocar um gráfico. Que aqui, lógico, a gente tem tempo. E aqui, dinheiro, tá? Uma remuneração. E a gente tem um gráfico mais ou menos assim. Esse aqui é o período T de vida, do momento que começa a trabalhar até o momento da morte. E a gente vai ter aqui o período de trabalho. Então, durante um certo período, ele tem o consumo. Tá? Esse então é o consumo. Essa é a renda. Então, esse retângulo aqui é a poupança. Certo? E vou até mudar a cor.
E toda essa região aqui, até o momento que ele para de trabalhar e termina a sua vida, esse aqui é despoupança. Então a ideia do modelo do Modigliani é que durante algum tempo você está vivendo a tua renda, o teu dinheiro está aumentando, né? Porque a tua poupança está aumentando e aí tem mais renda. Então todo esse retângulo representaria a poupança. Então você está aumentando toda aí a tua riqueza financeira, se assim a gente pode chamar, da riqueza inicial mais essa poupança, que a gente está supondo que a riqueza inicial é zero, né? Estamos começando zero. E depois começa a gastar todo esse capital acumulado durante a vida ativa de trabalho, até o momento que termina a vida. Então, esse é um prognóstico bastante importante do modelo Modigliani. Bom, agora vamos falar do modelo da renda permanente do Friedman, tá? Então, aqui 4 modelo de Friedman. Renda permanente. Bom, o modelo do Friedman, a ideia do Friedman é um pouquinho diferente do que o Modigliani ele teve ali no seu modelo. Tá? Então, no modelo Modigliani, ele assumia que a renda tinha um comportamento constante durante toda a vida da pessoa. Né? O Friedman já fala isso de forma um pouquinho diferente. Ele fala assim, não, você tem uma renda que é permanente e você tem uma renda também que ela é aleatória e ela muda de ano para ano. Tá? Então a hipótese do Friedman é que a renda total ela tem uma renda permanente, que é uma renda média permanente, e mais um desvio aleatório, que é uma renda transitória. Tá? Então isso daqui é a renda permanente. Isso aqui é renda transitória. Aí vem a intuição do Friedman, tá? Então, vou pegar até um exemplo, tá? Vamos supor, primeiro, supor que a renda permanente aumente em 10 mil no ano, tá? A ideia do Friedman é que o consumo aumentaria basicamente algo próximo de 10 mil. Se você tem um aumento na renda permanente em 10 mil. Tá? Mas, se esse aumento é transitório, você aumentou essa renda num único ano, digamos por, sei lá, um sorteio, uma herança que recebeu, isso aqui não vai tudo para consumo. Vamos pensar que a pessoa espera viver por mais de 50 anos, tá? Então, viverá por mais 50 anos, tá? Então, o que faz o agente aqui na ideia do Friedman? Ele pega esse 10 mil e divide por 50 anos, tá? Que isso daqui dá um consumo anual de 200 unidades monetárias, tá? Então, o consumo aqui aumentaria em 200 unidades monetárias, tá? Então a gente vê que o grande movimento para Friedman no consumo vem de movimentos na renda permanente. Então, se a gente pegar essa ideia de Friedman, é que o consumo depende da renda permanente. Então, se a gente pegar
propensão marginal a consumir, que é o consumo dividido pela renda, a gente vai ter a renda permanente dividida pela renda total, ou a renda permanente dividida pela renda permanente mais pelo movimento da renda transitória. Bom, e aqui a gente vai ter um resultado parecido do que o Modigliani teve, né? Então, se a gente tem um aumento na renda transitória, a gente tem uma queda na propensão marginal a consumir, que é aquela explicação para a renda, para a função consumo de curto prazo, né? Agora, se a gente tem aumentos na renda permanente, a nossa propensão marginal a consumir, ela basicamente fica constante, né? Porque a gente está aumentando tanto o numerador como o denominador da propensão marginal a consumir. E então, essa é a explicação para esse enigma do consumo do Friedman, tá? Então, bom, basicamente era isso que a gente precisava falar sobre as teorias de consumo e terminamos a aula aqui.